Bem-vindo ao Podclang desse sábado com um convidado, Jéssica, que tem um cheirinho de café. Meu Deus do céu, você tem noção de que ele foi criado num município chamado Cafelândia? O que isso diz sobre ele, Jeff? Eu acho que diz que ele transmite um pouco mais de calma, porque Cafelândia é interior de São Paulo. Só que, bom, eu abracei ele, tá, gente? Já de começo. Ele diz por aí que a pele dele é fria e o coração é quente. Mas eu senti o corpo quente. O corpo, não só o corpo, como a alma e as músicas, né? O que você acha da pegada meio romântica misturada com MPB? Eu acho que em alguns feats aí a gente tem até uma pegadinha de forró, viu? Amiga, pegadinha de forró, MPB. Ele faz a gente dar uma viajada com a música dele e coloca a gente num espaço de ambiente, de tranquilidade, de sossego. Eu me senti muito bem ouvindo as músicas, e você? Mas também o que a gente poderia esperar de uma pessoa que já foi produtor executivo e produziu centenas de festivais aí ao longo do nosso país? E assim, são mais de 500 mil reproduções em todas as plataformas de conteúdo de streaming das suas músicas. Ele não só canta, como produz, como existe. É um artista. Exatamente, só no Spotify mais de 40 mil ouvintes mensais. Vamos revelar quem é? Bora! Só depois da vinheta, diretor, pode rodar! Bem-vindo, Léo! Obrigado, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês. Jeff, Jéssica, obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Léo, assim, obrigado por ter aceitado o convite do Podclang de hoje. Estamos honrados com tua presença, com a tua arte, né? A gente estava comentando um pouco aqui na introdução, falando um pouco sobre você. Você é muitas coisas, né? Você já fez shows em vários lugares. Mas antes da gente começar falando, né, do seu presente, da sua vida atual, né? Diz pra gente como foi que você chegou até aqui, até o podcast hoje. Então, eu tive uma outra formação, né? A gente estava até conversando anteriormente que eu sou formado em biologia. Sou formado em bacharelado, em licenciatura. Fiz a faculdade em Ribeirão Preto, na USP de lá. E foi lá, em 2020, que eu virei a chave e fui começar a minha carreira profissional, né? Então, já vou fazer 6 anos de carreira agora em setembro. Muitas coisas vividas nesses 6 anos. E foi isso que a vida proporcionou para mim, né? Essa caminhada. Léo, de biólogo a produtor executivo, de produtor executivo a uma das promessas no ramo independente. Como que foram essas subidas, essas escaladas na sua carreira? Obrigado. Eu não sei dizer como que foi. Acho que no começo foi difícil, né? Difícil a gente virar a chave, trocar de carreira. Mas eu sinto que já era uma coisa que eu queria. Que a música já era o meu sonho. Mas enfim, acho que tudo tem um momento para a gente estar preparado, maduro, né? Para poder embarcar, a mergulhar de cabeça, né? Antes de vir pro podcast, eu tava me lembrando que quando eu era adolescente, eu tinha uns sonhos acordados que eu me imaginava em grandes palcos, mesmo acho que sendo um universo muito distante para mim. Eu não achava que eu tinha a garra, a coragem de poder enfrentar, né, de poder viver o meu sonho. Então, naquele momento era um sonho de criança, um sonho muito distante, que eu acho que com as etapas da vida, a vida foi me preparando. Até o momento que eu falei, não, acho que agora eu tô pronto. E de assumir para mim mesmo que é isso que eu quero, esse é o meu sonho. Então, tiveram alguns momentos difíceis, desafiadores, mas por trás das decisões difíceis, acho que vieram os momentos mais libertadores. E aí tiveram muitas alegrias também desde então, né? Léo, e me fala uma coisa.
Quando foi que você tocou pela primeira vez, assim? Que você tá ali na sua casa, sente que a música ela faz parte da sua vida e você começa a desenvolver esses passos na música? Foi, acho que por volta de uns 9, 10 anos que eu via o meu avô tocar o violão. E eu tive a vontade de aprender o violão, né? De uma forma muito despretensiosa. Eu acho que era muito novo, era difícil de ter disciplina e tal. Mas eu nunca parei, né? Eu acho que isso me ajudou. E aí, isso foi na época que eu morava em Penápolis. Depois, quando eu mudei para Cafilândia, aí eu fiz aula em conservatório da própria cidade. Aí depois comecei a tocar na escola. Comecei a fazer aula de canto. E aí as coisas desenrolaram. Mas eu comecei mais ou menos por essa idade aí dos 10 anos. E você foi aquela criança que tocava na escola, tocava nos grupinhos de adolescentes? Você tinha aquela coisa de estar no meio do grupo? Porque a gente sabe que nessa parte mais jovem, né? Entre a quinta e a oitava série, você acaba participando de uns concursos de talentos. Você foi essa pessoa? Eu era a pessoa tímida. Ah, é sempre assim. Eu era a pessoa tímida, eu tinha dificuldade, na verdade, de me apresentar. Até nas rodinhas de família, né? Que o pessoal pedia, toca alguma coisa. Eu não me sentia confortável, sabe? Mas foi através das apresentações que eu fui ficando mais à vontade. Eu acho que é engraçado, porque pra mim, eu achava, eu acho que eu sei cantar. Mas eu cantava e eu percebi que as pessoas faziam, mais ou menos e tal. E depois que eu comecei a fazer aula de canto aos 14 anos, eu acho que fui tendo mais segurança, né? Aí, aos poucos, foi surgindo a oportunidade de ter uma bandinha na escola. Aos 16, 17, eu lembro vagamente. Aí eu cantei algumas coisas, pessoal, ele canta bem. Aí eu fui ser vocalista, né? Da banda da escola. Aí na época toquei um tempo na igreja também, tocava violão. E aí eu comecei a me arriscar na voz. E aí realmente fui acreditando que eu tinha uma capacidade vocal, assim. Eu acho que eu fui me soltando aos poucos. Mas eu era uma criança tímida, né? Você comentou que você fez biologia, né? Você fez já com 18 anos. Você entrou na faculdade jovem, né? Tipo, bem jovem. Você nem pensou na possibilidade de ali já seguir a carreira, já que você já estava um pouco mais desenvolto naquela época? Então, eu acho que nessa época eu ainda tinha um bloqueio em relação a essa questão da música, né? E todo mundo falava, e eu acreditava também, você precisa de uma faculdade para precisar, né? Precisa de uma faculdade para você ser alguém e tal. E aí, eu na época não tinha o conhecimento de que na música tinham cursos, algo que era voltado mais pro popular, né? Que sempre acho que foi mais a minha praia. Eu achava que a música ia me preparar para uma coisa mais lírica e tal, não era muito o que eu queria. E a biologia, tipo, era algo que eu gostava. Eu não tinha clareza, sendo bem sincero, que era isso que eu queria. E acho que muita pouca gente tem clareza nessa época, porque é uma época que a gente... É difícil, né? A gente é muito novo, muito imaturo ainda. Mas era algo que eu gostava. E eu vi naqueles sites da internet que era uma área abrangente, que depois disso eu ia poder fazer várias coisas. E realmente é uma área vasta, dá pra você ser várias coisas depois. Então, por isso que eu escolhi. Mas eu ainda não tinha essa preparação mental, interna, de seguir na música nessa época. Mas chegou a se formar, pensou até em fazer mestrado na área, né, de biologia. O que foi que... O que aconteceu para você um dia, depois de, querendo ou não, estar estabilizado ali numa área, né? Pensar, não, eu preciso seguir essa chama do meu coração. Eu acho que aconteceram algumas coisas e eu consigo pensar principalmente que primeiro foi o show do Fernando Anitelli que eu assisti, que é o vocalista do Teatro Mágico. É uma grande referência para mim e é algo que eu procuro trazer no meu trabalho, que é essa questão da palavra, né, da escuta, de conversar com o público. Quando eu assisti um show do Fernando lá em Ribeirão, voz e violão, isso aí mexeu comigo. Eu falei assim, caraca, né? Tipo, eu até me emociono de falar, porque realmente me transformou, assim, deu uma chavinha naquele momento, né? Tipo, algo que tava escondido dentro de mim, né? Limitado.
Eu acho que isso foi uma das coisas. Na faculdade também tiveram momentos que não foram tão fáceis de reflexões, tipo assim, pô, eu não sinto que eu tô pertencendo a esse lugar, parece que falta alguma coisa, né? Não sei, essa sensação que tem um vazio ali que precisa ser preenchido, sabe? E eu ficava, martelava nisso. E eu acho que a música me ajudou muito nisso também. Escutar música de outros artistas. Eu cito as músicas do Terno Rei, que é uma das minhas bandas favoritas, uma banda aqui de São Paulo, que também me ajudaram muito nesse momento. E teve um outro momento que foi quando eu comecei a apresentar minhas músicas autorais. Na cantina da faculdade tinha um quadro em que você tocava lá no almoço, né? Daí eu falei assim, vou tocar umas autorais aqui. E aí um dia eu toquei uma música autoral, foi a primeira música que eu lancei na MPB, que foi Ela, né? E a minha amiga me mandou um áudio, falou assim, essa música mexeu comigo, queria que você me mandasse o áudio, né? Eu acho que ela me fez bem e tal. Aí foi quando eu percebi, pô, minha música não tá fazendo só bem pra mim, tá fazendo bem pra outras pessoas. Eu acho que a partir daí foi virando uma chave pra mim de que era esse caminho que eu tinha que seguir. E me diz uma coisa, você comentou de ouvir, né, outros artistas. Tem algum que foi referência pra você entre adolescência, até um pouco mais no começo da sua parte adulta? Nossa, muitos, muitos. No interior de São Paulo, de onde eu venho, o sertanejo é muito forte, né? O sertanejo raiz, que eu escutava muito meu avô cantar, que eu acho muito legal também. Mas a minha referência da MPB, do rock nacional, ela vem muito do que meu pai ouvia, do que minha mãe ouvia, que eu ouvia no rádio, nos CDs, né? Eu acho que isso que foi a minha principal formação musical, né? Naquele momento que eu estava começando a tocar o violão, que eu ia na aula e pedia, pô, eu quero uma música de rock nacional. Então, vem muito daquilo que eu escutava, que os meus pais ouviam. E, nossa, inúmeras referências, né? Da MPB, do rock nacional, até internacional, né? Um pouco ali do rock clássico. Vem muito do que os meus pais ouviam, assim. Eu acho legal você comentar sobre o Teatro Mágico, que eu acho que foi um dos primeiros MPBs, assim, que eu acho que tinha uns 16, 17 anos, que eu me inseri pra ouvir e pensar na letra como forma de coração mesmo, sabe? De acalmar o coração. Sim. Tem até uma música que ele fala, só enquanto eu respirava, lembrar de você. E eu lembro que eu vi também em Ribeirão, mas não Ribeirão Preto, foi Ribeirão Pires, que tem um Pires aqui pertinho. Sim. Você falando sobre ele agora, aí eu te vejo muito nisso, porque Que legal. você lembra muito isso mesmo, que legal, que bacana. Poxa, eu me sinto lisonjeado, né? Porque o Fernando é uma das minhas principais referências. Teatro Mágico é uma das minhas bandas favoritas também, né? Eu escuto muito. E é isso, eu acho que é uma arte muito impactante, né? É isso que você falou, traz uma leveza, traz uma sensação de aconchego também, de pertencimento, uma reflexão, né? Muito grande. E, pô, obrigado. E você acha que as suas referências, elas ajudam a criar a arte que você entrega para o seu público atualmente? Com certeza. Mesmo que seja de forma intuitiva, ajuda, né? Aquilo que a gente escuta, qualquer coisa, né? Que a gente vivencia no dia a dia, eu acho que pode ser uma inspiração. Eu vejo isso como compositor, né? Mas muitas das coisas que eu escrevo, às vezes depois que eu escrevo eu falo, eu acho que isso, talvez um pouquinho disso veio daquela música que eu ouvi, daquele artista, daquela referência, né? Você consegue fazer esse paralelo. E ainda mais eu que componho sobre vários estilos, então tenho muitas referências, né? E é muito legal isso. Eu acho que a diversidade é muito boa, né? Eu não sabia que você era compositor também. Você compõe as suas músicas, no caso. Sim. Você tem algum processo criativo, estruturado, ou não? A coisa simplesmente aparece e você vai lá, tipo um Chico Xavier, escrever no papel. Então, eu acho que não é um caminho só. Tem algumas coisas, né?
que podem influenciar nesse processo. Às vezes vem a letra, depois a melodia, às vezes a melodia, depois a letra. Eu, particularmente, componho muito mais a melodia primeiro. Para mim, é uma coisa meio tô tocando ou vem alguma melodia, a partir daí eu vou escutando, vou cantando algumas palavras e vou entendendo aquilo que a canção quer passar. Porque eu tenho para mim que a gente, como compositor, é mero mensageiro, né? É como se a mensagem tá aí, no mundo, no universo, ela quer ser transmitida e a gente é canal, né? A gente é porta-voz. A partir do momento que a gente está aberto, quanto mais aberto a gente está, mais a gente consegue passar essa mensagem com clareza. Eu faço atualmente a mentoria com o Danny Black, que é um artista também da MPB, que é uma grande referência para mim, e ele fala muito sobre isso, né? Sobre como é importante a gente estar aberto e conhecer, né, a nós mesmos para a gente poder transmitir o melhor possível. Mas acho que não tem um caminho claro. Mas geralmente é esse, da melodia primeiro. São várias vertentes, né? Faz sentido. Faz sentido. Total. Léo, conhecemos um pouco, assim, de você, né? Profissional, cantor. Mas eu quero ir pro lado pessoal também, né? A galera de casa quer saber quem é o Léo, o que o Léo gosta de fazer nas horas vagas. Me diz, qual é o seu signo, Léo? Geminiano, Ah, sempre um perigo falar sobre ser de gêmeos, né? você acha? Eu acho. Realmente o pessoal não vê com bons olhos, não, eu sinto. E você se sente um cara namorador? Eu já namorei bastante, né? Mas hoje tô namorando e tô muito bem aí. Alguma das suas namoradas foi Eu achei que Camila? ele ia falar, tô namorando comigo mesmo. Não. Eu queria saber quem é Camila. Então, Camila foi uma pessoa com quem eu me relacionei, né? Não é a pessoa que eu tô atualmente. Ai, é uma música Atualmente. tão boa, Camila. Desculpa, foi mal. Atualmente eu tô com a Nicole, né? Que ela também é artista, a Nick Manfrey. Uhum. A Camila foi uma pessoa com quem eu me relacionei e compus, né? A música. Que acho que, não sei se foi a partir dela que vocês conheceram o meu trabalho, né? Mas acho que foi mais ou menos nessa época. Foi sim. Não, eu tô te perguntando porque, calhou de Camila ser, de fato, uma pessoa numa música que Sim. entrelaça com o seu lado pessoal com o lado profissional. Então, suas composições também falam muito sobre você, né? Sobre o Léo pessoal dentro do Léo profissional. Aham, com certeza. E falando um pouco sobre a composição de Camila, porque eu amei aquela música, achei muito legal. Foi uma composição tipo Luísa Sonza pro Chico? Ou não, tá tudo certo? Ou Renata Ingrata do Latino. Não. Eu não sei se essa história é verdadeira, mas pelo que eu entendo, acho que quando a Luísa Sonza compôs pro Chico, eles estavam juntos, né? Sim. Isso. Acredito que sim, né? Aí depois ela se arrependeu, mas deixou lá. mudou, né? Não se Ela- arrependeu, na verdade, ela Ela mudou a manteve. letra, né? Não, então, quando eu compus a música, eu tinha terminado um outro relacionamento, que foi em 2022. Era uma época que eu não estava muito aberto para novas relações. A gente tem esse período, né? De, sai do relacionamento, agora, preciso ficar na minha um pouco, me conhecer melhor. E aí foi na época de 2022 quando eu conheci Camila. Então, essa música é da época que a gente se conheceu. E a gente não namorava na época, mas a música existe desde aquela época. Depois a gente chegou a ter um relacionamento, mas eu acredito que as músicas ela tem o seu tempo, né, de vir ao mundo. Então a música ela foi composta naquela época, mas ela foi vindo aos poucos. Ela foi se maturando aos poucos. Depois que eu lancei o meu segundo EP em 2024, que foi Sensível Sou eu já estava com uma vontade de cair mais no pop. Eu já tinha algumas composições e além de ser compositor desse estilo, né? Eu também pensei, eu também quero lançar músicas com essa estética. Então fui preparando isso com cuidado, né? Cola em Mim, Camila foi uma música que passou por muitos grandes profissionais. Ela foi produzida pelo Heitor Amaral, que é um produtor super talentoso, que eu acho que ele tem um futuro ainda brilhante pela frente. E foi depois, passou pela masterização do Pedro Peixoto, né? Então ela foi feita muito
com muita calma, né? Por isso ela demorou um pouquinho para vir ao mundo. Mas é essa a história. E tem muitas composições que são assim mesmo, né? A gente faz e elas demoram muito tempo para vir ao mundo, até porque nós, como artistas independentes, né? Os próprios investidores, a gente demora um pouquinho, às vezes, para lançar os trabalhos, né? E, em média, você tem feito quanto, assim, de trabalhos? Desde 2020, né, até hoje. Você pensa em quantos por ano, assim? Uns 4, uns 5 lançamentos? Lançamentos? É. A gente pode colocar na média de uns 3, 4, eu acho. Tiveram anos que eu lancei um pouco mais, outros um pouco menos. Mas acho que na média de uns 3, 4. Esse ano eu lancei uma versão de Ainda Bem, da Marisa Monte. Lancei Rapt agora, em parceria com o Matheus Maré. Acho que é bem diferente, Rapt, inclusive, dos seus Reptil outros é bem lançamentos, diferente. né? É. Eu acho que a ideia desse ano era um pouco disso também, de mostrar a versatilidade do meu trabalho, outras referências, né? Trazer um pouco do shot, um pouco do forró, que eu acho que tem muito a ver com o Matheus também. Então, acredito que é uma música que fala muito sobre ele, muito sobre mim. E aí a parceria veio bem, veio em peso, né? E Ainda Bem, já acho que traz um pouco do que eu já trazia, essa questão do voz e violão, né? Uma coisa mais cancioneira. Era até isso que eu ia perguntar. Quando você... Sobre essa parte do violão, né? Quando você começa a criar uma música, você já tem na tua cabeça a estrutura musical ali dela? Ou você se permite, ao longo do processo, entender o que de fato você quer? Não sei se deu para entender mais ou menos. Como estrutura, assim, né? Isso. Acho que depende. É isso, eu procuro estar aberto a ver o que a canção é. Ela pode ser aquilo naquele momento e permanecer assim, ou ela pode mudar um pouco. Depende, né? Mas eu, no meu caso, como eu componho muito no violão, o violão me diz, né? A forma como eu tô tocando, o andamento, isso tudo que eu já levo já pro estúdio. Muito do que eu trago no violão. Eu acho que vai dizer muito como é a música final, né? Então, acho que por isso é importante de ouvir a canção de novo, escutar, né? Escutar o que o produtor, os outros profissionais têm a dizer, para saber se a gente tá indo no caminho certo, né? E tem alguma música que você finalizou ela, fez tudo e você acabou se arrependendo de lançar ou ter investido de certa forma? Olha, ainda não. Que beleza. Ainda não aconteceu. Espero que não aconteça. Mas faz parte, né? Eu acho que não é bom a gente lançar um trabalho que a gente não sente, não se vê naquilo, né? Não vê a nossa identidade presente naquilo. Eu acho que isso torna um arrependimento ainda maior, né? Por isso que quando eu vejo alguns artistas falando que já passaram por esse processo, eu entendo claramente. Que eu acho muito melhor você lançar algo que faz sentido para você, mesmo que demore um pouco mais, né? Eu tenho algumas canções que eu produzi que ainda não lancei, que eu acho que talvez não é o momento. Então você tem essa coisa do time, né? Eu tô começando a ter, viu? Que legal. Tô começando a ter. Eu não era muito assim, mas tô aprendendo a ser paciente também com... É isso, com um momento da carreira, um momento da canção. Mas tem uma para vir aí, que a gente está finalizando, que vai ser bem legal. Se tudo correr bem, ela vai vir esse ano ainda. Nossa, você fala de um jeito que eu fico te olhando falar e eu te acho no nível de concentração, de, sabe, paz, assim, aquela pessoa que fala com propriedade e ao mesmo tempo te faz... Puxa, você não sente isso um pouco? Total. Obrigado. Bastante, Léo, muito. E me diz assim, Léo, falando um pouco mais sobre sua vida pessoal, vou ir lá pro lado pessoal. Vá. Vamos lá. 2020, né, a gente sabe que foi um ano muito importante para você. Você venceu um festival e acabou sendo conhecido por muitas pessoas. O que foi esse ano para você, pensando na vida? Como você estava naquele momento? Foi um momento que te catapultou para frente? Ou te jogou e te reteu? Porque, bom, pandemia também em 2020, né?
que aconteceu em 2020 exatamente, assim, pra gente entender? Então, 2020, que foi o início da minha carreira, né? Ainda mais pela questão da pandemia, né? Da Covid, não era um momento fácil, né? Para tomar qualquer decisão. Uhum. E naquele momento que eu decidi viver da música, no momento que eu decidi, eu já tinha virado a chave, né? Eu tinha pra mim, eu vou fazer o que for necessário para dar certo. Eu acho que isso, uma coisa que eu trago de mim, que é o que eu for fazer, eu vou me dedicar, sabe? 100%. E essa questão da resiliência também, né? De manter firme aqui, que as coisas vão começar a acontecer. Então, ela veio dessa coisa turbulenta, pandemia, você não podia sair para tocar, né? Então era o momento de ter paciência também. E aí surgiu esse festival, olha que coisa, né? Isso aí foi em setembro que eu comecei, que eu falei assim, não, vou viver de música. Em outubro surgiu o festival, eu me inscrevi, eram mais 150 artistas, se eu não me engano. Passaram, acho que 16. E eu tava entre os 16. E aí, era tudo online. E eram lives na época. E aí, fui passando de fase. Cheguei na final, fui campeão, né? Graças ao apoio das pessoas mesmo, né? Tenho que muito agradecer todo mundo que votou em mim, que me apoiou, porque eu tava começando do zero. Uhum. Então, eram pessoas que acreditavam em mim, acreditavam na minha família, enfim, amigos. Foi se tornando uma rede ali e a gente conseguiu sair campeão. E isso aí foi muito importante pra mim. Foi como uma resposta, né? Tipo, é isso que você tem que fazer mesmo. Segue firme. Não achava que eu estava pronto naquela época. Tem momentos que ainda não acho que eu estou pronto para alguns passos, mas isso me ensinou. Se você acredita, vá em frente. Vá com medo mesmo. Né? Eu acho que naquela época eu estava começando ainda, já tocava na noite, mas estava começando a ser um profissional, eu não tinha ainda essa malemolência. Então eu tinha muita coisa para aprender, mas a partir daquele momento eu vi que eu era capaz realmente. E a partir do festival eu tive como prêmio eu ganhei, né, o lançamento da primeira música. Então, do primeiro videoclipe, ganhei mentoria, ganhei aula de canto. Pô, isso tudo me ajudou muito, né? No começo. E nessa época você ainda estava em Penápolis. Morava em Ribeirão Preto já. Ribeirão Preto já. Morava em Ribeirão Preto, por causa da faculdade. Morei 8 anos em Ribeirão, né? E isso perto da família, longe da família? Porque eu não sei muito bem Longe. Penápolis e Ribeirão Preto. 3 horas. 3 horinhas, né? Bom, e sua família hoje mora em Penápolis? Minha família de Penápolis. Penápolis. Pai, mãe, irmão. Todo mundo lá ou na região ali, cidades pertinho ali de Penápolis. Então você não é filho único? Sou filho único. Filho único. Meu Deus! Sou filho único. Então sua mãe ficou com o coração apertadíssimo quando você veio embora. Ah, minha mãe, eu acho que ela já ficou com o coração apertado algumas vezes. Mas ela sempre me jogou pro mundo, me criou pro mundo, né? Minha mãe, como professora, boa educadora que é, eu acho que ela tem isso na vida dela de criar pro mundo, né? E acho que sempre me incentivou nessa forma. Vá lá e faça. Então, acho que para ela também foi desafiador. Eu acho que para ela foi desafiador principalmente quando eu vim para São Paulo. Porque para nós que somos do interior, assim, cidades muito pequenas, São Paulo soa como uma coisa meio monstruosa, assim, né? Muito, muito perigosa, né? Pelo que a gente vê na televisão e tudo, né? Então, eu sei, eu contribuo com isso. Ela ficou muito preocupada, mas aos poucos eu fui mostrando para ela, não, fica tranquila, mas dá para fazer assim, não é da forma como a gente vê também, tem outros lados, né? E hoje ela me visita aí, tava semana passada aí, então mais tranquilo, nada que o tempo não vai ajeitando, né? Sim. E qual a percepção que você tem de São Paulo, agora morando aqui há longos anos? Minha percepção de São Paulo é que mostra muito
a nossa realidade brasileira. Ela é o amor e o ódio, né? É uma cidade que te dá muitas oportunidades e também ela te proporciona dificuldades, né? Mostra que a gente precisa correr atrás, tem que ter dinheiro para fazer as coisas. Proporciona momentos culturais muito bons, eu acho, né? De música, de arte, coisas que no interior a gente não vê muito, mas também que escancara muito a desigualdade social, né? Então, São Paulo eu sinto isso, que é muito os dois mundos, né? Mas eu acho que eu me adaptei bem aqui, porque é isso, é uma cidade que você tem que ter uma coisa mais pulsante, né? Tudo acontece muito rápido. Então não é todo mundo que vem pra cá e se adapta. E eu acho que eu consegui me adaptar. Talvez o fato de ter morado em Ribeirão Preto, que, poxa, é bem menor que São Paulo em questão de número de habitantes, mas é uma cidade grande também, né? Do estado de São Paulo. Então acho que isso me ajudou um pouquinho na minha adaptação. Então, na época do festival, você ainda estava em Ribeirão Preto. Isso. Eu estava em Ribeirão Preto ainda. Quando foi que você decidiu sair de Ribeirão Preto e vir efetivamente para São Paulo? Foi assim. Em 2022, já tocava em alguns lugares e tal, já estava... Você já tocava aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo ainda não, Ah, tá. mas a partir que surgiu essa oportunidade em 2022, eu vim para cá, a convite do meu parceiro, o Liam. Ele estava produzindo um festival de artistas independentes que só se conheciam pelo TikTok. Nossa! Olha, Nossa, parece uma doideira, né? Aham. Mas esse festival é muito legal. Porque na pandemia também surgiu a oportunidade de trabalhar com lives. Eu trabalho com lives, né? Eu faço lives no TikTok, por onde tô ali com o pessoal que me acompanha quase diariamente. E as lives proporcionaram que o meu trabalho chegasse em outros lugares do Brasil e até do mundo. Isso é muito legal, né? E a gente se conheceu pela internet, mas como estava ainda nessa fase de transição, estava terminando a pandemia, ninguém se conhecia pessoalmente. Então ele teve uma ideia muito corajosa e eu acho muito brilhante na época de juntar esses vários artistas, fazer um festival e trazer o pessoal que acompanhava sim. esses artistas, né? E aí vieram pessoas do Sudeste inteiro, de outros estados. Fizemos um show lá na Sala Crisantempo para mais de 100 pessoas ali na Vila Madalena. Legal. Nossa. Então, foi a partir daí que isso me incentivou a vir para São Paulo, porque até então eu também tinha medo de São Paulo. Essa é a verdade. É mesmo? Então a minha ideia era, eu vou sair de Ribeirão, mas eu vou para uma cidade perto de São Paulo, mas não São Paulo, eu vou para Campinas, eu vou para Piracicaba, Americana, são cidades que eu já conheço, eu tô mais perto. Jundiaí. Mas aí eu vim para São Paulo e falei assim, dá para viver em São Paulo? E aí eu falei assim, é um grande salto. Não vou negar, para mim também foi um grande salto. Falei, tipo assim, vou sair de Penápolis e vou para São Paulo. Mas eu falei assim, não, mas para fazer minha carreira acontecer, eu sinto que é isso que eu tenho que fazer. E aí, novamente, coloquei na minha cabeça, fui lá e fiz. Aí foi que eu decidi vir para São Paulo. E continuou com as lives. Continuei. Quais portas você acha que quando chegou aqui você teve? Na verdade, quais portas que você acha que abriram quando você chegou em São Paulo? Porque, querendo ou não, você tem o digital, né? Então, você já Sim. tá ali imerso naquilo, você já tem o TikTok, que é, querendo ou não, uma ferramenta bacana pra você. Muito. E Muito o que bacana. você acha que São Paulo te trouxe de novo? Então, a primeira oportunidade que me apareceu foi de trabalhar no Tranquilo. Que foi esse evento, né? Que acontece semanalmente em São Paulo. Que ele começou em BH. E aí ele tinha acabado de vir para São Paulo. Ele veio para São Paulo no final de 22. E eu cheguei em São Paulo no começo de 23. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Tranquilo. E eu me aventurei em outra área além da música, né? Eu queria estar imerso na cena musical. O Tranquilo sempre foi um projeto que eu achei muito bonito, né? Que apoia aí os artistas independentes.
E aí eu comecei trabalhando tranquilo. Foi a primeira grande porta que me abriu. E aí eu trabalhei 2023 até o final de 2024. Uhum. E depois aí começaram aos poucos a vir os shows, né? Outras portas foram se abrindo, mas essa foi a primeira porta assim que me abriu. Além do TikTok que eu já trabalhava, né? Que me dava essa liberdade geográfica. Legal. E o que você tá achando dos paulistas? São simpáticos? Fechados. Eu acho que igual todo lugar tem as pessoas que são simpáticas, não são simpáticas. A gente não pode generalizar, mas conheço pessoas aqui muito legais, né? São grandes amigos, grandes amigas aqui hoje. Então, aqui a gente também conhece muitos artistas que têm o mesmo sonho, né? Mesmo sonho. Então, estão na mesma caminhada. Vieram até de mais longe do que eu. Eu acho que isso tudo dá uma sensação de pertencimento também, de força. São Paulo tem disso, né? É o encontro de várias tribos, das massas, né? E isso eu acho muito legal de São Paulo. Léo, a gente vai para uma dinâmica agora. Ai, eu mas antes, vamos tomar um cafezinho, né? É Vamos verdade. Pra, enfim, ser bem recepcionado. Eu gosto de um cafezinho, viu? Nossa, Ó. Quer um cafezinho, Jé? eu quero. Vou pegar aqui. Pega a canequinha ali pra gente. Muito bom, hein? Gostou? Eu usava essa Adorei. cafeteira no meu trabalho. Era do lado da minha mesa. Aí o pessoal da redação era assim, ai, o Jeff chegou, tem café. Gente, Tava sempre bem servido ali, com cafezinho. Sempre bem. Agora que eu saí do trabalho, não sei como estão se virando com café. Ah, também quero a caneca. Hã? Pra mim. Muito bom. eu achei que eu tava isso, eu não teria pego. Gente, é isso. Vocês esquecem de mim, tá tudo certo. Já tomei um monte aqui pra vocês verem tanto que eu gosto de um cafezinho, né? Eu também gosto bastante, Léo. Mas então, e Cafelândia, onde você nasceu, né? É um lugar que tinha muito café? Então, dizem que antigamente tinha muito café. Acredito que é por causa disso também o nome, né? Na época dos barões de café, tudo. E aí depois mudou um pouco, né? A gente passou aí pra cana-de-açúcar, né? Principalmente no interior de São Paulo é muito forte, né? Então acredito que hoje já não tenha tanto café quanto tem de cana-de-açúcar, mas é por causa disso, sim. Acredito que é um dos motivos do seu nome, né? Cafelândia. Eu tenho muitas perguntas, vamos pra dinâmica. Vamos, Porque essa vai. dinâmica. À vontade. A dinâmica hoje tá diferente. Ô louco. É uma dinâmica mais leve. Porque a gente pensou, uma que combine com você, uma coisa um pouco mais MPB. E como funciona a dinâmica? A gente tem algumas, tá? Algumas dinâmicas. Eu vou começar, Jéssica, pela número 1, que é o caderno do compositor. A gente vai dizer uma frase ou uma palavra e você vai responder com uma frase ou com uma palavra. Algo curto, algo simples, algo direto, sem pensar muito. Tá bom. Primeira coisa que vier na sua cabeça. Não é sobre pessoas, não é sobre gente, é sobre você. Sobre o que você sente. Tá certo? Tá bom. Vamos lá? Preparado? Preparado. Léo, a primeira música que te emocionou? Travessia, Milton Nascimento, foi a primeira que veio na minha cabeça. Aí, bom, vou perguntar já que ele Dá falou vontade- travessia. Era isso que eu ia falar. Pergunta, que agora eu fiquei curiosa. Por quê? Porque o Milton é uma das minhas principais referências na música para aquilo que... Nossa, por muita coisa, né, que ele representa. Eu tô, inclusive, ouvindo toda a discografia do Milton Nascimento, desde o começo. E Travessia foi o primeiro álbum. E eu poderia ter citado outras músicas, mas essa foi a primeira que me veio na cabeça, eu acredito, porque fala disso que a gente está abordando hoje, que é o caminho, né? O Milton fala sobre muito da estrada, do caminho, né, do artista, dele também, como pessoa, a forma como ele se sente, a emoção que ele coloca.
é algo que me toca muito e me inspira muito. Então foi a primeira que você perguntou que me emociona, né? Então, Legal. Milton Nascimento. A próxima é interessante. A palavra Eita. mais bonita da língua portuguesa, na sua opinião. Nossa, que você falou da língua portuguesa. Eu já estava pensando na mais bonita, que é amor. Pra mim, né? Eu acho que é a palavra que representa mais, assim. Agora, a mais bonita... Nossa, difícil. Vou citar a saudade, porque eu acho que saudade é uma palavra que ela tá presente em poucos idiomas e tá presente no nosso. É verdade esse bilhete? Bom, eu não sou uma pessoa que acha saudade uma palavra muito bonita. Acho ela meio depressiva. Mas, vamos Não, lá. mas ela tem o toque legal também da parada. E o toque meio neutro também da palavra. Também. Tem os Não, dois. neutro não, melancólico, né? Melancólico. Melancólico. Uma coisa meio preta e saudade. branca, sabe? Pode ser uma coisa saudosista, né? E pode ser uma coisa Depende melancólica. do ponto de vista. Depende do ponto de vista, de cada um. exatamente. Um verso que você gostaria de ter escrito. O primeiro, eu vou ser fiel à dinâmica. O primeiro que me veio na cabeça foi do Lenine, Paciência. Então, enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Bom, Paciência é uma música que é muito presente na minha vida e eu acho que tem muita relação com aquilo que você falou, que muitas pessoas me falam, né? Que eu levo muita paz para elas. Então, eu fico muito grato por isso, né? Agradeço aí por conseguir fazer isso. Então, acho que não só esse verso, mas essa música seria uma que eu gostaria de ter escrito. Admiro demais o Lenine. Ah, é legal. Nossa, que profundo. Gente, eu acho que eu fiz A perguntas que dinâmica eu... tá perfeita. Eu fiz perguntas que eu teria dificuldade de responder. Juro pra Eu tô você. sendo bem fiel à dinâmica. A primeira coisa que vem na minha cabeça, estou respondendo. Eu teria muita dificuldade. Você, Jé? O silêncio é... Importante. Interessante ouvir isso de um geminiano, né? É verdade. Dizem que nós, geminianos, somos muito comunicativos, né? Aham. É. Mas... Engraçado você fazer essa pergunta. Pensei sobre isso esses dias atrás. É mesmo? É. Contextualize. Eu acho que é impressionante como às vezes as coisas estão conectadas, né? Sim. Acho que não é à toa que você fez essa pergunta. Eu percebo que quando a gente vive da música, a gente também precisa do silêncio. Não só como músico, mas como pessoa também. Ainda mais nessa era da retenção, da atenção, da velocidade, a gente precisa do silêncio para respirar. E às vezes viver da música mostra até para a questão da voz, para poupar, que eu preciso do silêncio para poder fazer o que eu amo. Então, silêncio é importante para muita coisa. Para se conhecer e para poupar a voz também é importante. Eu concordo. Léo, você falou de algo na música e eu gosto muito de pop. Eu cresci ouvindo pop, hoje eu tenho migrado para outros estilos musicais, porque a gente cresce e a gente começa a viver outras coisas, né? Mas quando eu ouço uma música e do nada entra um silêncio, sabe aquela música que tá... Não, sabe? Aham. Nesse silêncio eu sinto que eu perco a respiração. Do tipo assim, é como se tivesse a batida e bum. Parar de respirar, sabe? E depois voltar. Nossa, É louco isso, né? como se faltasse ar. Sim. Que coisa. O silêncio é importante. Na própria música também eu acho que ele vem, né? É importante ter um respiro ali. Na hora que a gente tá produzindo, é bom pensar nisso. Interior. Bonito. Eu não sei, não sei se você estava querendo dizer se era interior da região ou interior, né? Acho que tanto faz. Por Nesse isso caso- eu unifiquei como uma coisa só. Eu acho que mais que bonito, eu acho que ele é importante ser desvendado para que cada vez mais ele se torne bonito. A gente tem que sempre estar olhando para o nosso interior, né?
Eu, no caso, que vim para uma cidade maior, tenho que me lembrar de onde eu vim, da minha essência. E eu, olhando para mim mesmo, me faz ser uma pessoa melhor e um artista melhor. Então, é isso. São Paulo. Desafiador. São Paulo, desafiador. Pra gente encerrar a parte do caderno do compositor, Léo de Paula. Alguém que quer fazer o bem e se dedica muito na missão que acha que tem, que é de transformar a vida das pessoas através da arte. Você gosta disso? É a missão da minha vida. Eu acredito nisso. Tudo que eu faço é acreditando nisso, é porque eu acredito nisso. Que realmente eu acho que eu posso me ajudar com a minha arte e ajudar muita gente. A segunda parte da dinâmica, também seguindo a mesma ideia de frase, palavra, complete rapidamente a partir de se sua vida fosse uma música, tá? Tá. O título seria? Travessia? Você sabe que eu tenho Acho minha muito amiga, Muito boa. minha amiga do interior de São Paulo, o filho dela, o Theo, Uhum. ele estuda numa escola chamada Travessia. E eu lembro que a minha amiga falou assim: o Léo estuda numa escola, o Theo estuda numa escola chamada Travessia. Eu falei, nossa, mas. Aí, pra você ver como mudam as percepções. E, nossa, amiga, mas que nome mais. Eu quis dizer assim, ruim. Porque, assim, eu acho que a sua percepção de travessia é legal porque é de vida, né? Aham. A minha de travessia, ela tá muito relacionada àquele barco, sabe? Que falam que você tá naquele rio, que tem alguém que te coloca no bar, que atravessa. Sei. Sabe do que eu tô falando, Jéssica? Jéssica, me dá atenção! Cara, eu só tô conseguindo focar no café maravilhoso que você acabou de fazer. Sério, eu Você tá sou dando risada da minha viciada em cara, do café. meu. Porque assim, Não, amigo. eu lembro de imagina. travessia. Daquele. Você sabe o que eu tô falando, né? Que tem uma história, umas lendas, de que a pessoa, quando morre, ela vai pra um lugar e ela faz uma espécie de travessia. Puta que pariu, olha. Olha o exemplo que ele tá dando. Aí eu fiquei muito pensativo Nossa, sobre amigo, isso. pelo amor de Deus, seu inferno astral tá te afetando demais, cara. Que Amiga, isso? mas você nunca viu esse... A travessia da morte. Isso, que falam. Aham. Então, assim, quando me falam de travessia, porque a vida pra mim tá relacionado à construção. Então, assim, a vida é um processo de construção, né? Aí quando eu falo travessia, eu falo, acabou. Eu tô amando que esse podcast, o Léo tá dando uma perspectiva assim, poética, romântica, teórica, quase que um paraíso. O Jeff aqui é interessante que a gente percebe que realmente a palavra, o entendimento da palavra vai de acordo com a interpretação do que cada um tá vendo e enxergando naquele momento, né? Bom, então voltando à sua vida. Vou voltar porque, né, tá meio gótico. Bom, se a sua vida fosse uma música, o refrão diria... Diria que... Eu já tô pensando, já tentando rimar. O diretor me disse. Mas só falando, que o amor é a base de tudo, assim. Acho que é o que move a gente. Né? Nem sempre a nossa vida é simples, mas quando você tem amor, quando você acredita, a gente vai tornando ela mais leve. É um pouquinho do que eu tento trazer nas minhas músicas, né? Que delícia! Essa você pode usar o violão. Legal. Né? Uhum. E o ritmo, qual seria? Da minha vida? Isso. Nossa. Peraí. Pode ter vários ritmos também. Porque às vezes depende, né? Sim. Às vezes a gente tá no ritmo. Ver se tá afinadinho aqui. Nossa. Bom, eu acho que eu tô num ritmo mais agitado. Então vou cantar a minha última.
Sou como um réptil, tocar minhas mãos e sentir frio. Mas meu amor é quente, tô com meu coração vazio. E agora é diferente, saio nas ruas que arrepio. Tumulto e tanta gente, mas só voltar pra casa, você é minha frase. Tô bem de repente, abandonei o sangue frio e ando tão sorridente. Mas sem pisar no calo, que ele deu me calo e vou cuidar da gente. Obrigado. Agitado, mas gostoso. Um Sim. ritmo... Que tem uma parte também Muito dessa bom. música que dá uma acelerada, né? É... Tá ali no shotinho, Ex- nananã, dando Pro aquele... pessoal poder dançar um Aí, rastapé ali. Se a minha vida fosse uma música, o verso mais difícil seria... O verso mais difícil seria... Não se cobre a ponto de você deixar a sua cobrança, o seu medo ser maior do que a sua vontade de vencer. Porque teve muitos momentos que eu me cobrei a ponto de deixar que isso fosse maior do que a minha vontade de fazer aquilo que eu amo, né? Que é cantar, que é compor. Então, a autocrítica, ela é importante até certo ponto. Né? Até o ponto que não te trava, né? Que não te trava. Uhum. Eu acho que em alguns momentos ela me travou. E aí depois eu consegui lidar com ela melhor. Muito fofo. Léo, a gente tem mais alguma outra dinâmica aqui? Essa Boa. prometo ser a última, tá? Porque assim, eu legal. separei várias Ah, pra pô. você, pra gente ter esse momento mais descontraído. Qual que você quer, Jé? Eu tenho na cabeça uma, mas se você quiser escolher uma. O terceiro, você diz? Isso. Pode fazer, amigo. Não, eu digo assim, qual dessas dinâmicas? Porque tem mais algumas, a gente pode escolher Ah, mais tem uma. mais pra baixo? Tem. Olha. Pode bastante escolher coisa. você, só me indica um número. Tá, a quinta, então. Tá. A mala do interior. A mala do interior. Você está saindo de Cafelândia e pode levar apenas uma coisa na mala. O que você leva? Eu levo um gravador. Eu ia falar em relação ao objeto. Ah, Agora, em relação ao objeto, já respondeu um gravador. Não precisou nem classificar, É. então. Uma lembrança. Só pode uma? uma lembrança, gente. Momentos com o meu afilhado. Adoro estar com ele. Uma música. Travessia. Caçador de Mim. Ah! Do Milton também. Mas essa eu falo que é a música da minha vida. Tem muito a ver com aquilo que a gente tá falando aqui. Uma pessoa. Poxa, difícil. Uma pessoa só. Eu vou falar, não de uma forma que eu acho que sou egoísta, mas eu vou falar eu, porque todas as vezes que fizeram essa pergunta pra mim, eu nunca respondi eu. E sempre falaram, tipo assim, você tem que se amar mais. Então, eu tô respondendo isso também como uma resposta pra mim mesmo, né? Que a gente é a única pessoa que tá com a gente todos os dias da nossa vida, né? Então a gente tem que se valorizar, né? Ninguém conhece mais a gente do que a gente mesmo. Mas é óbvio que tem muitas pessoas que eu amo. Seria difícil falar uma pessoa só. Sim. Se valorizar, se respeitar. Sim, se respeitar, amar. se amar. Muito bonito. Um cheiro. O primeiro que me veio na cabeça, hortelã. Eu gosto muito de hortelã também. Hortelã me remete à infância. É? Isso eu acho que é gostoso também, relembrar. Tem um cheiro de casa, assim, é bom. Um cheirinho refresh, É. né? Uma comida. Então,
Eu sou uma pessoa que gosta muito de comer. Mas o que eu mais gosto de comer é a comida japonesa abrasileirada, né? Com certeza. É o que eu mais gosto de comer. Um lugar. Uia, São tantos, né? são tantos lugares, é difícil, né? Gente, muito difícil às vezes essa dinâmica. E é difícil, porque é isso, eu vou respeitar o primeiro lugar que veio na minha cabeça, Recife. Algum motivo especial? Já estive lá, já trabalho, uma vez de férias, outra vez a trabalho. Eu acho que é uma cidade que eu gostei muito de conhecer. Eu amo o Nordeste, o pouco que conheço, né? Porque o Nordeste é muito vasto, eu quero conhecer mais. Mas eu me senti um pertencimento ali. Então, Recife. Uma fotografia. Gente do céu, que difícil. Uma fotografia. Não tá vindo nenhuma fotografia agora pra mim, mas eu acho que seria algo que representasse a minha família, assim. Eu sou Ótimo. uma pessoa muito, muito família. Então, se tivesse uma fotografia que representasse a família ali, eu ia ficar feliz. Um conselho. Acredite em si mesmo. Uma palavra. Ficou um silêncio, né? Categórico agora. Tipo, desenvolvo, né? É amor, eu acho que é isso. O amor nesse sentido plural, né? Não só no sentido romântico. Sim. Mas é isso, que o amor nos faz acreditar na vida, né? Então, é isso, de amar para acreditar, de ter esperança, de sonhar, né? Então, o amor no seu sentido plural, né? Eu acho que é isso. Léo, eu tenho aqui mais uma dinâmica também, essa eu vou deixar pro fim. Porque antes, eu queria que você tocasse pra gente uma música que você trouxe de especial, que você acha que combina com o episódio de hoje. Legal. Eu vou tocar, então, Ao Filosofar. É uma música do meu primeiro EP. A primeira do primeiro EP. Ao Filosofar. Eu acordei louco pra ver o mar, só que eu não tenho nada. Abro a janela e lembro você, onde você está. A vida anda tão depressa e ando perdendo pro tempo o meu respirar. Tuas memórias, um templo sem fim, minha alma renovada. Ando querendo saber mais de mim. Você quer me ajudar? Por que é que o tempo é tão escasso? Tive que seguir os meus passos sem você estar. Será que é tão difícil gostar de alguém assim? Já não sei, pois não cabe em mim. Por tanto tempo sufocando coisas que senti, te escrevi e depois sumi. É o medo de viver, me perder todo em você. Se eu explorar o mundo por aí, como a gente sonhava, e ficar bobo a lembrar de você, rindo ao filosofar. É que eu tô tentando ser livre, mas quero que você me sinta de algum lugar. Será que é tão difícil gostar de alguém assim? Já não sei, pois não cabe em mim. Por tanto tempo em pensamento, coisas que escrevi sobre ti e depois sumi. O tempo irá dizer em que céu encontro você. Se eu fugir pra que você esqueça de mim,
serei eu que irei me lamentar no fim e viver sem saber como é amar você. Será que é tão difícil gostar de alguém assim? Já não sei, pois não cabe em mim. Por tanto tempo sufocando coisas que senti, te escrevi e depois sumi. É o medo de viver, me perder todo é o medo de viver, me perder todo em você. Que música linda! Obrigado. Você compôs ela? Compus. Você consegue lembrar o que você estava pensando quando você compôs esse poema, né? Quase. Consigo. Então, essa música, ela representa muito aquilo que eu falei sobre a gente ser canal, sabe? De uma mensagem que ela tá aí no mundo para ser dita. Porque ela veio para mim de uma forma tão natural. Ela é uma música que realmente eu me senti extremamente conectado e me sinto conectado até hoje, né? Eu tinha acabado de voltar de Recife e o meu apartamento ele tinha uma grande janela assim. E eu abri a janela e a primeira frase que me veio foi a do começo da música. Eu acordei louco para ver o mar, mas eu não tenho nada. Quando eu compus essa música, eu tive muito a vontade de falar sobre duas pessoas que elas foram separadas por questões da vida, mas que elas ainda se sentiam conectadas de alguma forma, como se uma estivesse no Brasil e outra estivesse no Japão, mas que de alguma forma elas se conectassem. Eu lembro que era uma época que eu vi o videoclipe de Partilhar, não sei se vocês já viram. E é um videoclipe muito legal, Lindíssimo. que fala um pouco sobre isso, né? Que o Rubel tá ali com a Marina Rui Barbosa, que participa, e aí é como se eles tivessem realmente, as vidas deles tivessem seguido outros rumos, e eles tivessem se encontrado ali, mas você saca que é isso, né? Que de alguma forma eles ainda se conectavam de alguma forma. Depois, ao longo do tempo, da composição, naquilo de você sentir o que a música quer passar, eu percebi que essa música, na verdade, ela falava sobre algo muito simples, mas muito recorrente, que é o medo de amar. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, já sentiu o medo de se entregar para outra pessoa. Eu já senti. Não estava sentindo isso quando compus, mas acho que trouxe um pouco disso também para a composição. E é uma música que muitas pessoas se conectam. Eu acho que é por isso que todo mundo, em algum momento da vida, já sentiu o medo de se entregar inteiramente para outra pessoa. E o que é legal dessa canção é que ela não tem um desfecho. Cada um toma a sua interpretação, né? Se esse personagem se entregou a esse amor ou não, né? A ideia do meu primeiro EP, ela começou daí, de eu contar uma história de é por isso que essa música é a primeira, um personagem que ele estava refletindo ali e pensando, e aí, eu me entrego ou não me entrego, me sinto pronto ou não? E aí depois as outras músicas também vão contando uma história. Eu tenho uma música depois que fala de um amor de paixão, que é ele conhecendo uma pessoa, depois de um amor mais maduro, né, compartilhando coisas do dia a dia, enfim. Então, é isso, daí que veio a história de Ao Filosofar. Mas é como se ela tivesse... Ela não veio pronta, mas é como se ela tivesse que ser dita, assim. Eu apenas coloquei no papel. Eu ia direcionar, inclusive, a pergunta pra você. O que eu senti? Você já sentiu medo de se entregar? Ai, que falsa. Ela é minha amiga, gente. É isso. Ela falou com consciência, Você né? sente medo de se entregar? Ah, pelo amor de Deus. Amigo, eu, hein? Claro que não. Absurdamente não. Tô brincando, eu vivo com medo de me entregar. Eu sou a pior pessoa de me entregar. Faz parte, né? Mas eu faço terapia. Então eu tô tentando me entregar um pouco mais. Só que eu ia te falar que já te respondo com um pouco mais de pontuais sobre isso. Mas eu ia te falar sobre essa música,
que foi uma música que eu ouvi e que ela me fez agradecer muito o fato de você ser um dos nossos convidados do Podclang de hoje. Que legal. Por quê? Porque vários dos convidados que já vieram aqui no podcast, eles trazem uma história. Eles vieram de algum lugar, eles estão em busca de um sonho. E você é uma pessoa que exalta muito o artista independente também, porque você também é produtor. Uhum. E quando eu ouvi essa música, eu me vi casando. Bizarro isso, né? Eu falei assim, eu tinha pra mim que eu ia casar e eu ia colocar uma música da minha diva internacional, Britney, tocando. E eu falei, gente, não tem nada a ver comigo mais. Porque você me fez pensar que eu não sou aquela pessoa dos 14, 15 anos que tinha uma visão de casamento pop exaltante. Você me fez pensar que talvez o amor, olha que profundo, né? Que o amor, ele é uma coisa de tijolinhos. Que, de fato, a gente constrói algumas paredes e a gente precisa de uma coluna, precisa de mensagens fofas, precisa de espaço, precisa do silêncio. E essa música me fez pensar, eu acho que se eu tivesse me casando, eu usaria ela na minha entrada. Porque eu gostaria das pessoas me vendo entrar e me vendo crescer também naquela entrada até chegar no púlpito. Que sabe? legal isso. Louco isso, né? Nossa, muito legal. Porque eu já pensei em muitas músicas pra casar sem o menor. Sem ninguém, né? Assim, sem relacionamento. Mas a sua música me fez pensar que talvez, quando você tá casando, você também quer transmitir uma mensagem de quem você é naquele momento. Sim. E ao filosofar, te colocou num lugar de. Eu teria essa música na minha entrada. Muito legal. É isso, a gente tá falando sobre o caminho, né? Seria você estar apresentando para as pessoas um pouco do seu caminho e se colocando como um ser humano, né? Que nós temos nossas vulnerabilidades. Eu acho que essa música também, ela fala sobre isso, né? É alguém falando, tipo assim, eu tô falando que Dando um que eu sou passo. vulnerável. Uhum. De certa forma, eu posso não me sentir totalmente pronto para me entregar para você, mas eu tô me abrindo com você. Eu acho que já mostra que eu tô tentando me expressar, tô tentando fazer, tô tentando me conhecer. Eu acho que por isso também eu me conecto com essa canção, parando pra pensar. Que é uma canção que ela fala do caminho. Mas nunca ninguém tinha me falado dessa forma. Poxa, que legal. Que louco, né? Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer, hein? A Jéssica me fez a pergunta, né, de estar aberto para um Uhum. relacionamento. E, de fato, por muitos anos, eu fui uma pessoa muito fechada. Mas eu sempre fui uma pessoa muito fechada por conta de não conseguir muito acreditar no amor que eu fui acostumada a consumir. E qual foi o amor que eu fui acostumada a consumir? Amor de comédia romântica, amor de filmes com roteiros muito bem encaixados, da pessoa que sofre um draminha e no fim encontra o amor da vida dela. E ela Aham. passa a viver em função do amor da vida dela. Mas hoje, né, 2026, a gente tem discutido muito sobre o quanto nós estamos. E quem nós queremos ser, né, dentro de um relacionamento? Alguém que é dependente do outro, alguém que está aberto a viver algo com o outro. Então, hoje, 2026, eu tenho tentado estar mais aberto a amores, mas eu confesso que não é tão fácil assim, porque eu sou uma pessoa um pouco difícil. Não, não é. Não, realmente não é fácil. Eu reconheço que não é fácil. E a gente vê muito isso hoje, na verdade, né? O quanto que as pessoas estão com medo de se entregar. Porque é o medo, eu vejo, de quebrar a cara mesmo, né? Às vezes de se ferir. Porque às vezes quando a gente se fere, a gente começa a desacreditar no amor, realmente, né? E hoje eu penso no amor, não penso mais nessa coisa, falando do amor como relacionamento, né? Sim. Não penso mais nessa coisa prometida, tipo, fomos feitos um para o outro. Eu acho que o amor é muito isso que você falou mesmo. É uma coisa do cotidiano que você vai construindo, que você vai se aproximando, se apaixonando pela pessoa a cada dia. Eu acho que é isso que é muito legal no namoro que eu tô vivendo hoje, que a gente tem isso, né? Tem uma ótima relação e uma vontade de se conhecer, de fazer acontecer. Eu acho que é isso também, da disposição e da reciprocidade, né? Que eu acho que isso também é muito difícil. Porque às vezes você tá no momento e a pessoa não tá naquele momento que você. Então não tem aquela reciprocidade, né? E às vezes é o contrário também, às vezes você não tá no momento da pessoa. Então por isso que às vezes é difícil de dar certo. Mas é isso. Eu acho que é uma coisa. Eu não acredito dessa forma, tipo assim,
prometida. Não, eu acredito, é isso, no amor construído. Hoje eu vejo dessa forma. Jéssica, e O você? que nós estamos vivendo aqui hoje E é o você? sinônimo do amor, não é Aí, ó. mesmo? Afinal, o fato da gente ter se disponibilizado para cá, arrumado várias soluções, a gente arruma soluções o tempo inteiro. Você Totalmente. ter vindo, tipo assim, o amor, eu acho que ele é um pouco isso, né? Da solidariedade, a Isso. cumplicidade, o parceirismo. Então é óbvio, eu acredito no amor e eu me entrego mesmo. Eu não tenho medo nenhum de quebrar a cara. É o próprio acelerador legal Muricy, né? Eu não tenho medo nenhum. De verdade. Pra gente sentir, a gente tem que viver, né? Exatamente. Se a gente não arriscar também, a gente vai perder a oportunidade de viver muita coisa. O sofrimento tá aí, você sendo correspondido ou não. É. Né? Léo, vamos pra mais uma? Vamos? Opa. Vamos pensar num tema agora pra você tocar. Pensa aí, Jé. Rap já foi. Não, eu ia pedir E se Camila fosse com Ela. outro nome? ela. Eu não entendi, como assim? Ela falou ela, eu falei. E se Camila fosse um outro nome na música? Dessa música ou pra eu colocar outro nome na música? É, se fosse um outro nome ao invés de Camila. Tem alguma outra nome que você colocaria? Nessa canção? É. Ah, então, me fizeram essa pergunta algumas vezes, né? Por que você não trocou o nome da música, né? Então, eu acredito que é isso, a música, ela tem o seu poder. Ela veio pra mim ao mundo dessa forma, contando essa história. Então, se eu trocasse o nome, né, que poderia, sei lá, poderia se chamar Cola em Mim, né? Mas não seria real, né? Eu acho que eu não estaria... Eu estaria modificando ali uma coisa que eu acho que ela perderia essa essência. E eu, como compositor, acredito nisso, né? Então, por isso que respeitei a música do jeito que eu já tinha deixado o nome. Eu acho que o nome dela é essa. E eu tenho muito, muito carinho com essa canção, né? Por isso que trouxe ela ao mundo também, né? Acredito que muitas Camilas vão escutar, vão se sentir representadas, né? Mas muita gente vão escutar e vai se sentir representado também pela história da canção, né? Que é uma coisa legal também, assim, do dia a dia. Então, poderia ter outros nomes, mas nesse caso eu acho que o nome é esse mesmo. Vamos, Camila? Vamos, lógico. É uma produção que eu acho que ficou realmente muito legal, assim, também. Eu quero trazer outras músicas nessa pegada, um pouco mais do pop rock, que eu tenho muita referência também, né? Você chegou aí no João Rock, lá em Ribeirão? Fui várias vezes. Eu também. Isso também? Também. Ah, Você nunca foi não, né? Não, nunca fui lá. Amigo, bota mais um pouquinho de café pra mim. Pô, ótimas lembranças. Eu tive a oportunidade de ver muita banda lá, né? Que eu sou muito fã. É até difícil de enumerar, porque eu fui várias vezes, né? Muitos shows. Não enche, não. Você quer mais? Mexeram comigo. Pode ser um pouquinho. Pode. Pô, seu café tá incrível, viu? Eu sei. É, Eu acho, né? Ele é de Cafelândia, ele vai dizer Poderia isso te assim. contratar só pra Que fazer isso. Ô, mas, gente, café o joga dia fora- inteiro. joga fora pra mim? muito bom. Sommelier de café? Não sei, sommelier geralmente é Joga de fora vinho, pra mas tentar. deve ter também sommelier de café. Não sei se esse é o... Então pode ser que seja. Depois a gente pesquisa e coloca a correção, se não for. Gente, eu não sou especialista não, tá? E do jeito que tá ótimo. E o João Rock, além do rock, ele traz também hoje muito da cena do rap, né? Sim. Da MPB, o que é muito legal. Eu já vi um show de MPB lá que foram muito Nossa, legais. eu do rap. me apaixonei pelo João Rock, porque eu achei o estilo muito bom. É uma coisa meio nacional, entende? Fortalecendo a cena nacional. Eu gosto festival muito. bacana. E a estrutura também é muito boa, falam, né? Ele tem... Não sei se ainda é assim hoje, acredito que seja, mas tinha 3 palcos quando eu fui, né? Sim, 3 palcos. 3 né? palcos, né? E uma estrutura muito bacana, enfim, é um festival legal. Tem muitas Gente, ó, celebridades. esse episódio ele é gravado. Ele tá agora, nesse fim de semana, nesse sábado, é agosto. Então, o João Rock já aconteceu. Mas, João Rock, você vendo a gente, né? Exaltando vocês.
Se quiserem chamar a gente pro próximo ano, estamos super felizes. Chama o nosso Léo pra apresentar num dos Estamos palcos. aí, por favor, é um sonho, hein? Jeff e Jéssica pra cobrir o João Rock. Então, João Por Rock, gentileza. vamos nos apaixonar e estarmos aí com vocês. Vamos lá, escolhe em mim, Camila. Já me acordar com café, esse sujeito mulher, sorriso acanhado, tá me desconcertando, tô me aproximando. Gostoso teu cafuné, eu conto as horas até pra estar do seu lado. Vinhos e transas incessantes, risadas bobas num instante. Baby, você me faz querer cada vez mais. Então cola em mim, Camila, cola em mim. Solta a playlist que eu sei que é o som de Coldplay, a gente é exagerado. Teu beijo tá meu maior vício, tento escapar mas não consigo. Baby, você me faz querer cada vez mais. Então cola em mim, Camila, cola em mim, Camila. Baby, você me faz querer cada vez mais. Então cola em mim, Camila, cola em mim. Pele na pele, teu rosto no meu, no silêncio o tempo a gente esqueceu. Te quero agora, bem perto de mim. Baby, você me faz querer cada vez mais. Então cola em mim, Camila, cola em mim. Baby, você me faz querer cada vez mais. Então cola em mim, Camila, cola em mim. Cola em mim, Camila. É, Então, cola em mim, Camila. fica na Pega, cabeça, essa né? música Cola pega em muito. mim. Um refrão Toma que seu fica café. na cabeça. Fica à vontade. Jéssica, estamos caminhando pro fim. Você jura? Juro. Puxa Tá vida. voando. Mas, claro, temos Caramba. que exaltar um pouco sua parte como produtor. E saber, assim, como é essa cena, Léo? Como você leva esses artistas, ajuda eles a fazer shows? Como isso acontece hoje na cena musical? Então, o trabalho como produtor foi muito especial para mim e muito importante, né? Principalmente no Tranquilo, em que eu fiz várias edições. Eu acho que pude contribuir muito com a cena aqui em São Paulo, né? Que foi onde eu trabalhei. E pude me conectar a muitos artistas que eu admiro também. Então, assim, foi muito especial, muito importante. Eu não tô produzindo outros artistas atualmente porque eu percebi que eu não estava dando conta de trabalhar como produtor e ter minha vida artística, né? São duas áreas que têm uma dedicação muito grande. E aí, na época, em 2025, eu comecei a fazer só shows mesmo, né? Não só shows, né? Todas as coisas que um artista independente tem que fazer, né? Figurino. Assim, só Lives, shows. composição, ensaios, Se enfim, alimentar. marketing, né? Tudo que a gente tem que pensar que faz parte da carreira artística. Você malha também, né? Hã? Você malha também, né? Eu malho na medida do possível. Eu tô correndo mais. Eu gosto bastante de correr. É um hobby, né? Legal. Então eu tô me dedicando mais à corrida. Esse ano faço minha primeira corrida de mais distância, assim. Quantos quilômetros? Vai ser tanto, não. Vai ser 5 quilômetros que eu vou fazer. Legal. Mas para começar. Sim. Porque eu sempre gostei, né, de fazer esporte, mas sempre fui mais de jogar futebol e tudo. Até fiz atletismo, mas eu corria 100 metros. Então era coisa de curta distância, assim. Pontual. Agora eu vou
tô me dedicando mais aos poucos à corrida de rua, assim, que eu acho que é muito, muito legal e te motiva também, né? Mas, nossa, quase me perdi. A gente tá falando da produção, show, né? Sim. Então é isso. A produção, assim, algo muito especial na minha vida, foi muito importante, mas eu acho que nunca foi o meu foco principal, né? Meu foco principal sempre foi a carreira artística, que é poder levar a minha arte. Eu quero levar a minha arte para mais pessoas, né? Então, quando eu percebi que não estava dando para conciliar as duas coisas, eu falei, poxa, acho que sou muito grato, mas acho que é o momento. A gente tava falando de, às vezes, ter que tomar algumas decisões difíceis, né? Uhum. E eu percebi que é uma decisão difícil que eu tinha que tomar também. Porque trabalhar no Tranquilo, pô, foi especial também para mim, né? Eu vivi muitos momentos, conheci pessoas da equipe maravilhosas, né? Pude trabalhar com artistas, como eu falei, que admiro muito. Eu toquei no Tranquilo também. Teve uma edição que eu toquei eu toquei no mesmo dia que o Ziba. Foi muito legal também. De poder... O Ziba do Alok, né? E ele fez um show acústico, né? Sobre... eu acho que voz e piano, voz e violão e tal. Então foi uma noite bem especial também, assim. Então tenho muito carinho. Eu também tive um evento que a gente produzia, chamava Voz em Nós Apresenta. Que eu falei do Voz em Nós primeiro que eu toquei, que esse foi uma edição só. Depois a gente começou a fazer um evento que toda semana a gente chamava um artista independente. Uhum. E passaram, muitos artistas Legal. grandiosos. Inclusive, quem abriu o Voz em Nós Apresenta já veio aqui, que foi o Gabriel Nantes. Jura? Maravilhoso. Nossa, que voz ele tem, né? Que repertório. Incrível. Meu Nem, que Deus. legal aí- que você viu que ele veio aqui. Sim, eu acompanho. Ai, que maravilha, é verdade. Eu não tinha pensado nisso. E- Que bom que a gente já tem no relevância. Quando eu vi que o Gabriel Nantes tinha vindo aqui, eu falei assim, nossa, que legal, né? A gente já se conhece do Voz em Nós, mas a gente também já se trombou em outros eventos de música independente aqui em São Paulo. E eu acho ele incrível, né? Quando o Liam falou de chamar o Nantes para abrir, eu achei sensacional e ver ele de perto, assim, se apresentando, realmente é um artista muito potente, né? Grande compositor, toca muito bem, canta muito bem, muito completo, né? E aí foi muito especial também essa época que a gente procurava fortalecer a cena, né? Mas é isso, a gente fazia tudo por conta, né? Esse era um evento que eu estava encabeçando, fazia tudo por conta, não tinha nenhum incentivo. Isso tudo gera um trabalho muito grande, né? Meu e do Liam na época, que idealizou o projeto. Então, teve um momento que a gente falou assim, acho que é melhor seguir para outros rumos e dedicar mais à minha carreira solo. Uhum. Mas foi isso. O momento de produção foi muito especial porque me conectou a muitos artistas incríveis, pessoas incríveis. Mas agora é uma coisa que eu guardo com muito carinho, que eu tô focando mais na carreira artística. Até porque a carreira solo por si só, né? Eu fico imaginando como que funciona. Não sei nem se dá tempo. Nada tem, claro. Como que funciona a logística pra fazer um show hoje? Que o Jeff tava falando até de figurino. Tipo, Aham. você precisa se preocupar com figurino ou você tem outras preocupações? Olha, hoje eu ainda tenho meu trabalho independente de uma forma que eu ainda tomo muitas frentes, né? Uhum. É aquele artista de uma super equipe de uma pessoa só, né? Uhum. Lógico que eu conto com pessoas parceiras que contribuem com o meu trabalho, né? Inclusive no figurino de alguns shows já contribuíram e tal. Mas eu ainda sou aquela pessoa que estou tomando a decisão final, né? Acho importante também não perder isso para você não perder o norte daquele caminho que você quer seguir, né? Porque acho que tudo que a gente faz como artista independente, na verdade, o que eu quero dizer todos os componentes são muito importantes. Uhum. O figurino, a linguagem, como a gente conversa com as pessoas, né? Nas redes sociais, uma pessoa que te acompanha, como é que você vai conversar com ela? Então, mesmo eu ainda cuido das minhas redes sociais, mas mesmo no momento que eu for delegar isso para alguém, tem que ser feito com muita clareza, né? Para que não perca a minha essência, que eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui hoje.
que eu tá conversando com as pessoas e eu quero que elas se sintam bem tratadas, que elas se sintam em casa. Eu acho que o meu trabalho é um pouco disso. A minha live também eu procuro tratar o ambiente dessa forma, né? O ambiente que é nosso. Eu quero que você se sinta em casa, né? Quero poder tocar o seu coração aqui e quero poder que você se sinta melhor depois que você sair daqui. Então, é isso que eu quero com o meu trabalho como um todo, né? Mas é muita coisa. Se parar para pensar, sempre a gente fica com a sensação, nossa, eu poderia tá dando né, um passo mais... poderia estar me dedicando mais a essa área, mas é que são tantas áreas, né? Às vezes, infelizmente, falta tempo para compor, às vezes para atuar mais nessa área criativa, porque eu tô muito tempo pensando nessa forma de como fazer um trabalho rodar, né? De me fazer conteúdo, de me conectar com novas pessoas, né? Isso toma um grande tempo já, né? Junto com as apresentações, enfim. Você é Mas quase que tem que um ter. polvo, né? Tem que segurar tudo ao mesmo tempo. O artista independente, ele é meio polvo. E tem que saber também, eu acho que respeitar o momento. Não, agora eu vou me dedicar mais isso aqui. Mas agora, a outra coisa. Eu aprendi ao longo desses anos a ser uma pessoa, acho que mais organizada, mais disciplinada. Isso me ajuda, ao mesmo tempo, de ter que ter a paciência. Você não vai conseguir fazer tudo isso que você planejou para fazer. Aceita, tá tudo bem. Depois você faz, né? Foca nisso agora, né? Outra semana você foca em outra coisa. E assim as coisas vão fluindo. Típico de um geminiano, né? Um pouco workaholic, né? Mas tem que tomar cuidado também Com a pra própria voz não interior. perder a saúde mental, né? Léo, e seus passos agora, assim, a gente tá em 2026, né? Agosto. O que você tem de planos daqui pra frente? Muitos shows? Onde as pessoas conseguem ouvir você cantar ao vivo? Tem alguma expectativa? Então, mês que vem tem essa apresentação de Ao Filosofar, essa música que eu trouxe para vocês. Eu queria trazê-la também para falar, que vou apresentá-la, né, no Festival Nacional da Canção. Vai ser um show bem especial lá em Coqueiral. Coqueiral, Minas Gerais, dia? Em Minas Gerais, dia 15 de agosto. 15 de agosto. Pessoal aí de Minas e região, pessoal que me acompanha aí de Minas Gerais. É um sábado, gente, ó. Um sabadão, hein? Vai ser legal. Vai ser rapidinho, mas vai poder dar um cheiro lá, a gente dá um abraço, ouvir uma boa música. Vão ter outros grandes artistas lá também. Tem uma música que eu tô finalizando, que é uma parceria com uma super artista, que eu admiro demais. Eu não posso revelar ainda quem é. Mas manda pra gente divulgar no nosso perfil. Com certeza, mandarei. É uma artista que eu admiro demais, me conectei ao longo desses últimos anos. E estamos trabalhando nessa música para ela vir aí nos próximos meses. Eu acho que principalmente esses passos agora, para os próximos meses. Eu tô ainda planejando um show de lançamento com o Matheus Maria de Réptil. A gente está montando esse show, que vai ser aqui em São Paulo. E quando tiver tudo organizadinho, eu passo para vocês também. Estão todos super convidados aí. Obrigado! E vai ser demais também esse show aqui em São Paulo, de lançamento de Réptil. Não, lembra que eu te falei que eu deixei pro fim uma dinâmica? Tem uma guardada ainda. Tem uma guardadinha aqui pro fim. Então já estamos encerrando nosso episódio. Se encerra cantando pra gente, claro. Mas essas perguntas agora é em relação a você. Da dinâmica, cartas para o Léo. Em uma frase. Cartas para mim, uma frase? Isso. É amplo, né? Pergunta. Bom, trazendo muito do que a gente falou hoje, continue acreditando no seu sonho. Desfrute do momento, de quando eu percebo no dia a dia, pelos relatos que as pessoas me falam do impacto que a minha música tem no coração delas, né? Tem tanta coisa boa acontecendo, já tive tantos relatos fortes, assim, de... Poxa, como que eu realmente consegui mudar a vida dessa pessoa, sabe? De mudar mesmo. A pessoa falar, tipo... Minha vida tava sem rumo e a partir daí, da sua música, eu consegui ver um norte, sabe? Acho que mostra que... Esses momentos mostram que eu tô no caminho certo. Então é isso, de procurar
ser o melhor que eu posso ser para mim, para as pessoas que me acompanham, para que eu possa ser cada vez mais ponte na vida das pessoas. Eu sou um cara muito sonhador, mas além de realizar os meus sonhos, eu tenho isso comigo de que eu quero que as pessoas também realizem o sonho delas através da minha arte. Então, de procurar fazendo, porque isso vai acontecendo. É algo meio educador, né? Eu acho que eu tenho uma coisa meio da educação dentro de mim, mas através da música. É genuíno. É. O que diria o Léo de 18 anos? Você tem muita coisa pela frente ainda. Com 18 anos, a gente acha que sabe demais, né? Eu achei que sabia muito da vida, mas nossa, hoje eu sei que eu sei muito pouco. E cada vez a gente pode aprender mais. A gente vai estar sempre aprendendo mais, né? Ao artista que pensa em desistir. Respira. Olha para si mesmo e procura a razão. Procura o seu norte. Procura no mais íntimo de você o que te faz ser artista. Acredito que todo mundo que vive da arte, eu percebo que tem uma coisa intrínseca, né? É algo que é natural, tá dentro da gente. Mas a gente não pode nunca fugir disso. Acho que cada artista ele tem algo ali que move ele. Eu digo mais, não só como artista, mas acho que como ser humano. É a gente pensar qual que é o meu propósito? O que eu quero fazer? O que me faz? O que me move para eu fazer isso? Eu acho que é isso que, dentre todas as dificuldades, vão fazer a gente seguir. Porque o caminho não é fácil. A vida não é fácil, mas ela pode ser bela. Da forma como a gente a trata, né? A vive. Ao menino do interior. Se orgulhe. Você fez muito para chegar até aqui. Tem muito ainda que você vai fazer. Mas se orgulhe daquilo que você construiu. Desfrute. Você já está na caminhada do seu sonho. Para finalizar, Léo, e para o Léo, para daqui a 10 anos? Um Léo de 2036. Ufa, que difícil. Uma carta para o futuro. Eu diria: respeite seu tempo, procure ser feliz. Muito lindo, Léo. Quero te agradecer pela presença hoje aqui no Podclang. Você deixou a nossa tarde muito agradável, muito gostosa. Você transmite muita paz, muita alegria e, principalmente, muito amor. E o amor que você transmite não é o amor paixão, o amor sazonal. É o amor que fica, que a gente sente, sabe? Fico feliz que você tenha aceitado o convite, que você tenha trago um pouco da sua experiência pra gente e que você volte mais vezes. Poxa, eu que agradeço, foi super agradável. Passou rápido o nosso bate-papo, Voou. a gente fala Passou sobre muito tanta coisa bacana, né? Obrigado, Jeff, obrigado, Jéssica, pelo espaço, foi muito especial. Podemos marcar outras vezes, me chamem. Pode deixar, isso as pessoas também Vai vão ser gostar, incrível, gente. vai ser incrível. Canta pra gente encerrar, pode ser? Vamos lá. Pensar aqui, acho que eu vou de O Segredo. O menino jogando bola arrancou o tampão do pé e a menina achando graça corria atrás de seu picolé. Todo dia depois da escola, fruta do pé que doce que é. E com ele ela mutava, ele menino, ela mulher, o tempo traz o sentido da vida.
Sua alegria era estar na rua, bicicleta e muito chão. Na mochila um par de chuteiras, o seu caderno e a composição. A amizade ele tinha muitas, se sentia como irmão. Mas o muro que ele pulava não é mais portal pra imensidão. O tempo traz o sentido da vida. O tempo traz o segredo da vida. Oh, oh. Na casa um senhor na mesa, com caneta e papel na mão. Não encontrava o seu cigarro no canto ao lado de sua canção. Um menino muito levado escondia um maço no chão. Hoje não há cheiro de fumaça e o jovem roubou seu violão. O tempo traz o sentido da vida. O tempo traz o segredo da vida. O tempo traz o sentido da vida. O tempo traz o segredo da vida. Obrigado, gente! Obrigado. Próxima. A gente volta em breve. Beijo!